Feliz de estar aqui mais uma vez e mais uma vez falando sobre o amor, né? Parece que uma das características principais do João nessa carta era falar sobre o amor, né? E de novo eu vou falar sobre isso. Som. Então, se tratando dessa primeira epístola de João, até aqui essa vai ser a terceira vez que João vai falar sobre o amor, né? Mas ele agora vai falar que esse amor, ele tem como interesse esse relacionar com a própria natureza de Deus. Se a gente fosse pegar essa exposição de agora, transformar numa música, o refrão dessa música seria amar uns aos outros. Mas a gente vai ver que João deixa claro que esse amar procede primeiramente de Deus. É por conta dele que nós somos e podemos amar e devemos amar os nossos irmãos. João já disse que esse amor, ele é um mandamento, que ele, ao mesmo tempo que ele é novo, ele é velho. Ele já disse que esse amor, ele é uma prova de que alguém anda na luz. Mas agora o João está falando que por ter Deus manifestado por meio de Jesus o seu amor e de forma sacrificial, e porque Deus é amor, e Ele nos amou em Cristo e continua a nos amar e amar através de nós, nós também devemos amar uns aos outros. Então o nosso amor pelo nosso próximo e principalmente pelo Senhor é uma resposta ao que Ele já fez e ao que Ele já revelou em nós, por nós e para nós. Então basicamente João está falando isso. O que vocês têm que fazer é uma resposta ao que Deus já fez por vocês. E aí João ele vai dividir essa estrofe aqui, nos alertando sobre a fonte do amor, sobre a inspiração do amor e sobre o objetivo do amor. Então vamos lá no texto, 1 João 4, do verso 7 até o 21. Quem já achou diz amém. Quem ainda não achou diz vigia. Todo mundo já achou, né? Então vamos lá. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém nunca viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado em amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então, quando a gente olha para esse texto,
pelo menos de forma particular, duas palavras ressaltam: amor e permanecer. João vai falar toda hora sobre o amor, mas ele também vai falar sobre permanecer. E é somente no permanecer em Deus que nós somos habilitados a amar. O amor, ele não é uma consequência natural do homem distante de Deus, mas somente o homem que permanece centrado no Senhor e em busca do Senhor constantemente, ele é capacitado a amar. Mas vamos lá para o início. João começa falando sobre a fonte do amor. E ele vai basear esse argumento em favor do amor fraternal em 3 pontos. O primeiro ponto que ele vai usar é a natureza de Deus. E aí no verso 7 e no verso 8 ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então Deus, ele é a fonte e a própria origem do amor. Todo verdadeiro amor vai derivar de Deus. Então a dedução lógica que João tem é que aquele que ama é aquele que permanece em Deus. Uma coisa que a gente precisa ter em mente, e a gente não pode se enganar em relação a isso, é que amar não me conduz a permanecer em Deus, mas é o inverso. Aquele que permanece em Deus, e esse é capacitado a amar. Nós não podemos olhar para as nossas obras e achar que a gente está fazendo alguma coisa e por isso a gente está permanecendo em Deus. Não, toda boa dádiva, ela é possível por causa de Deus, por causa da obra de Jesus. E quando a gente fala que Deus é amor, a gente não está falando somente sobre uma característica separada de Deus, mas a gente está falando que esse Deus que é amor, tudo que ele faz em amor. Então, se Deus julga, ele julga em amor. Se Deus repreende, ele repreende em amor. Se Deus ensina, ele ensina em amor. E como seguidores de Jesus e pessoas que detêm essa nova natureza em nós, essa característica de amar dentro de todos os aspectos da nossa vida precisa permear a nossa vida de fato. A gente não deve fazer as coisas simplesmente por fazer, mas sim porque alcançamos revelação de quem o Senhor é e permanecemos nele, e isso afeta o nosso coração e molda o nosso coração a amar os nossos irmãos e fazer tudo baseado no amor de Deus. O segundo argumento, o segundo ponto que João usa em favor do amor é a dádiva histórica de Deus. Então, se ele fala que Deus é amor e que todo amor procede de Deus, agora ele vai usar o exemplo de que ele vai dizer no verso 9 e 10: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, basicamente, João está fazendo uma mini exposição do Evangelho. Por que nós amamos? Porque Deus nos amou. E como Deus manifestou o seu amor? Enviando Jesus. E através do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, da sua obra expiatória, nós hoje podemos viver por meio dele, não só nesse tempo presente, mas uma eternidade ao lado do Senhor. Graças ao sacrifício de Jesus, nós temos essa condição hoje de ter uma natureza divina dentro de nós, de ter o Espírito dentro de nós, e isso nos conduz à atitude de amor. Mas, dentro dessa manifestação histórica de amor, após isso, João está lançando sobre nós uma obrigação. E o verso 11, João diz: amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros.
John Stott diz que ninguém que tenha estado ao pé da cruz e tenha visto o imensurável e imerecido amor de Deus ali demonstrado pode voltar a uma vida de egoísmo. E uma vida onde o amor não é exercido é uma vida egoísta. Na nossa cultura ocidental, onde a gente é muito influenciado pelo pensamento grego, a gente trata tudo como amor, né? Então, se eu tenho um cachorro, eu amo o meu cachorro. Mas eu amo o meu cachorro do mesmo jeito que eu amo sair para comer pizza com os meus amigos. E do mesmo jeito que eu amo o meu cachorro e amo sair para comer pizza, eu amo o meu irmão que está na minha frente. Então, tudo para a gente é fácil a gente comparar com o amor. Tudo vira amor. Mas quando a gente olha para o grego e para as definições de amor no grego, basicamente a gente pode separar 4 tipos de amor: ágape, filéu, storge e eros. Mas vamos lá tentar definir um pouquinho o que é cada um. Eros é de erotismo, paixão, aquele fogo ali, aquela emoção entre um homem e a mulher. Mas perde essa paixão, essa visão apaixonada, que rapidamente o amor se acaba. Então a gente consegue definir isso como um amor? Não. É somente uma reciprocidade. E aí a gente tem o storge e o filéu, que eles vão transitar dentro de uma mesma ideia. O filéu ele vai tratar de fraternidade. E a gente fala que ama os nossos amigos de escola, de faculdade, de trabalho ou qualquer outro círculo que a gente tem e convive. Mas é só a gente sair da escola, terminar a faculdade, mudar de empresa, que a gente perde o contato com todo mundo. E aí, novamente, aquela nossa definição de amor se perde. Então, será que de fato nós amamos aquelas pessoas? Não, era somente porque fazia parte do nosso grupinho. E o storge vai falar de um amor no âmbito familiar, irmãos, pais, primos, tios, avós. Mas será que mesmo no âmbito familiar a gente pode falar que a gente ama de verdade, de todo o coração? Quando a gente olha o noticiário e a gente vê filho matando pai, pai matando filho, filho abandonando os pais em asilos, em casas, em abrigos, os pais abandonando os filhos. E às vezes a gente vê muitos órfãos em vida com o pai presente, onde não tem a manifestação de um amor real. E por mais que seja difícil falar isso, a verdade é que às vezes dentro da nossa própria relação familiar, a gente não exerce um amor genuíno. Mas o grego vai tratar o ágape, algumas definições vai tratar como o amor religioso, o amor espiritual, melhor dizendo. Algo que ao homem ele não consegue gerar sozinho, é algo gerado do espírito. E o ágape, ele é o único amor em que ele se sacrifica e que ele se entrega. Não existe nenhuma definição ou parâmetro de definição do amor ágape em que você não enxergue sacrifício nele. E o ágape, como nós já falamos aqui, é um amor que ele visa o bem do próximo sem olhar o que eu tenho a perder. Então, quando João fala, amados, se Deus nos amou de tal maneira, basicamente o que ele está falando é, nós também devemos amar uns aos outros de tal maneira. E amar de tal maneira não é amar com um amor superficial, mas é amar com um amor sacrificial. Então, quando a gente olha para as nossas relações, será que de fato nós estamos nos sacrificando pelo nosso próximo? Por conta de um amor que é gerado em nós pelo Senhor? Lembrando sempre que o amor na vida de uma pessoa, ela é uma evidência de um novo nascimento. Paulo, quando ele vai falar sobre frutos do Espírito, lá em Gálatas 5:22, não sei se de forma proposital ou não, mas quando ele vai falar o fruto do Espírito é, qual o primeiro fruto que ele fala? Amor. Em 1 Coríntios 13, a gente tem aquele exemplo, eu até queria ver com vocês aqui. Se você quiser, pode abrir aí 1 Coríntios 13. Paulo fala, mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa ou como prato que retine.
Basicamente, sem o amor, eu seria só isso aqui, ó. Só isso. E mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Ou seja, Paulo está falando de uma obra ministerial bem elevada. Mas mesmo isso, sem o amor, nada tem proveito. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. Então isso tem que chamar a nossa atenção para ver como as nossas relações são. Será que nós fazemos porque nós temos que fazer ou nós fazemos porque isso é a natureza de Deus sendo gerada em nós, que nos leva a nos relacionar em amor? A gente vê que, para o fim dos tempos, a iniquidade aumentaria e o amor de muitos esfriaria. E qual seria a principal marca da igreja nesse tempo? Amor. Em tempos de perseguição, de injustiça, de morte, de sofrimento, a nossa marca é o amor. Mas a marca de uma pessoa ser o amor só é devido porque ele permanece em Deus. Ninguém vai ser caracterizado pelo amor se não permanecer em Deus. E João agora passa para o seu terceiro ponto do argumento. E ele vai falar sobre a presente e contínua atividade de amar de Deus. Então, o Deus que é amor, o Deus que manifestou o seu amor, enviando o seu Filho para morrer por nós, a maior dádiva de amor já feita na história de toda a criação. Mas agora ele fala sobre um Deus que nos ama e ama através de nós. No verso 12 ele diz: nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, o Deus invisível, a qual ninguém consegue ver, ele é revelado na nossa relação de amor mútuo. Mais uma vez, John Stott, ele diz que o amor de Deus se vê no amor de seus filhos, porque o amor deles é o seu próprio amor infundido neles por seu Espírito. Então, como que Deus é revelado no nosso meio? Através das nossas relações de amor. Mas sem um amor que é gerado pelo Espírito, que é fruto de alguém que permanece, as nossas relações continuam sendo vazias. E a gente pode se reunir todo dia, mas se de fato não tiver o amor que é gerado pelo Espírito, a gente vai ser só como um prato da bateria. E falar de um amor aperfeiçoado é falar de um amor que é amadurecido. Então, quando nós permanecemos e nos entregamos ao Senhor e nos entregamos a viver em amor, esse amor é em nós amadurecido. Então, esse amor que é original do Senhor se manifesta no Filho, se aperfeiçoa no seu povo. Deus não precisa ser aperfeiçoado em nada, mas nós precisamos ser aperfeiçoados em amor e no amor de Deus. Mas esse amor só é aperfeiçoado quando ele é reproduzido em nós ou entre nós na comunhão. Não é só na relação, mas é na comunhão. É comungando do mesmo Espírito que esse amor é aperfeiçoado e amadurecido. Por isso que nós devemos amar uns aos outros. Primeiro, porque Deus é amor. Segundo, porque Ele nos amou. E terceiro, que se nós amarmos uns aos outros, Deus é evidenciado na nossa relação e Ele é revelado ao mundo. E do verso 13 ao 16,
João fala sobre Deus em nós. Mas parece que João foca muito sobre um permanecer em Deus. Ele vai usar constantemente essa palavra de permanece, permanece, aquele que permanece em Deus e Deus permanece nele. E eu sinto que essa é uma chamada do Espírito para nós esses dias. Permanecer no Senhor. É cavar mesmo até a gente achar a fonte da revelação suprema. É pegar uma pá e ir cavando até a gente achar o primeiro pontinho de pedra preciosa e ali continuar cavando, cavando e buscando o Senhor e permanecendo nele. Porque aquele que permanece, ele não desiste, mas resiste. É quase aquilo que a gente falou na quinta-feira. Resistir e não desistir não é possível ser gerado em nós sem um permanecer no Senhor. E permanecer no Senhor vai amadurecendo o nosso amor. É isso que vai nos permitir amar uns aos outros com amor sacrificial. Mas quando a gente fala em permanecer, parece muito romântico, mas não é nada fácil. Permanecer em Deus todos os dias, mediante qualquer circunstância, é um desafio. Mas quando a gente encontra a revelação de quem Ele é de fato, a gente encontra aquilo que a gente mais anseia. Ele é a revelação plena da nossa maior satisfação. Aquilo que a gente pode desejar de melhor nesse mundo não se compara com a revelação de Deus. Com a revelação de quem Ele é e com a revelação plena do seu amor por nós. Por isso, parece que o Espírito nos chama a esse lugar de permanecer no Senhor. Permaneça em mim. Permaneça em mim, porque é em mim que você tem fonte de vida. Permaneça em mim, porque é em mim que o seu amor é aperfeiçoado. Permaneça em mim, que é em mim que as suas ansiedades e angústias são expelidas, são expulsas. São anestesiadas, seja lá a palavra que você quiser usar. Mas isso requer um esforço da nossa parte. Ninguém pode dizer, nossa, permanecer em Deus é muito fácil. Não é, é uma jornada de uma vida. É difícil. Estar lá no lugar de oração e sentir que ninguém está te ouvindo. E sentir que ninguém está te vendo. Mas demora muito para de repente Deus fazer alguma coisa. E esse de repente de Deus fazer alguma coisa é sobre aqueles que permanecem. Então, por mais que você olhe para a sua vida e fale, caramba, eu não consigo amar o meu irmão sacrificialmente. Sabe qual é a chave? Não é você esmurrar o seu corpo para amar o seu irmão sacrificialmente. É você permanecer em Deus e se esconder nele. E aí o amor de Deus é amadurecido, aperfeiçoado, é moldado em nós. E nós somos capacitados pelo Espírito a amar o nosso irmão de forma verdadeira. E a partir do verso 17, João vai falar o intuito desse aperfeiçoar do amor de Deus. Vocês lembram na minha última pregação que eu falei sobre foco e propósito? Que João ele foca em uma coisa para mostrar o propósito do porquê ele está focando em determinada coisa. Então ele está falando de amor e ser aperfeiçoado em amor e desenvolver as nossas relações no amor genuíno. E ele diz aqui no 17, nisso o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Esse é o propósito do aperfeiçoamento do amor.
para que no dia da manifestação de Jesus, a nossa resposta à gloriosa vinda dele possa ser confiança e não vergonha e não medo. E aí no 18 ele vai dizer: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Ser aperfeiçoado em amor demanda permanecer. E o medo que envolve castigo é uma exposição daqueles que não permaneceram em Deus. Porque a nossa confiança no momento da volta de Jesus é que nós somos filhos de Deus como Jesus é. E se existe medo no nosso coração quando a gente fala sobre a volta de Jesus, é porque essa certeza da filiação, da nossa filiação, não é madura em nós ainda. E isso pode significar que nós não estamos permanecendo em Deus. Isso pode significar que a nossa vida, ela é muito superficial ainda no que tange a conhecer o Senhor. Por isso João vai falar: sejam maduros, sejam aperfeiçoados, para que quando ele se manifestar, o sentimento de vocês seja confiança, e não medo, e não vergonha, como ele disse anteriormente. Porque o medo já traz essa ideia de castigo. Mas o perfeito amor, ele vai lançar fora esse medo que envolve castigo. E ele lança fora o medo e ele coloca em nós confiança no momento da volta do Senhor. Confiança de que nós somos filhos. Confiança de que nós somos amados. Confiança de que nós somos escolhidos para passar a eternidade ao lado dele. Nós precisamos ser aperfeiçoados em amor. Precisamos buscar isso. Não é simplesmente uma coisa à toa. Porque quando ele se manifestar, não vai ter jeitinho. Fala: Jesus, me dá 5 minutos aqui para eu pegar uma pá e cavar aqui. Não vai. É agora ou nunca. E como meu sogro sempre diz, ele fala: o tempo é agora. Porque se Jesus voltar, eu quero estar com ele, mas vai que eu vou antes de Jesus voltar. Ninguém sabe o dia de amanhã. A gente anseia pelo momento da volta de Jesus. Eu desejo isso muito, poder ver Jesus voltando. Mas se o Senhor me quiser com ele antes disso. Então isso precisa despertar em nós um senso de urgência. Nós precisamos cavar e permanecer no Senhor. É custoso? É. É difícil? É. Mas é o caminho. E não é uma barganha, é um estilo de vida. É encontrar no Senhor um prazer que não existe nenhuma outra coisa nesse mundo. A sua realização profissional não vai se comparar ao prazer que é ter o Senhor revelado. A sua família crescendo e sendo abençoada não se compara a ter a revelação de quem o Senhor é. Ter muito dinheiro na sua conta bancária não se compara a ter a revelação plena de quem Jesus é. Porque todas essas coisas não nos garantem uma vida eterna ao lado dele. Mas permanecer nele sim. Porque permanecer é uma evidência daqueles que são nascidos de Deus e nascidos do Espírito. E nós precisamos evidenciar essas coisas na nossa vida. Nos nossos dias, na nossa relação, na nossa forma de viver a igreja. Se nós de fato queremos ser uma comunidade centrada nas Escrituras, nós precisamos disso. Buscar o Senhor e viver a verdade em amor nas nossas relações como igreja. Mas essa nossa capacidade de amar e competência de amar não se dá pelos nossos benefícios ou pela nossa virtude ou por alguma coisa boa que a gente faça ou tenha feito. João diz no verso 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. A atitude de estender a mão não foi nossa.
A atitude de estender a mão foi de um Deus grandioso que, quando ele olhava para a sua criação, ele via filhos rebeldes, rebelados da sua vontade. Mas mesmo assim, ele nos amou. E porque ele nos amou primeiro, que autoridade nós temos de não amar o nosso próximo de forma sacrificial? Mas muitas vezes a gente não quer sacrificar, a gente não quer abrir mão do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo. A gente não quer abrir mão do nosso controle. A gente não quer passar pela exposição, pela vergonha. Mas Jesus suportou a vergonha. Ele foi espancado, surrado, cuspido, exposto nu numa cruz, sem ter culpa de nada, simplesmente porque o Pai nos amou. E Ele também nos amou. Então, como Ele suportou isso tudo, hoje nós devemos suportar a vergonha, suportar a privação, suportar a dificuldade, suportar aperto. Porque esse é o mandamento do Senhor. A gente viu como no Antigo Testamento a ordenança do amor era amar como a si mesmo, mas Jesus, lá em João 13:34, se eu não me engano, e a gente já viu isso aqui, vai falar que esse mandamento do amor é baseado no amor dele por nós. Então, do mesmo modo que Jesus me ama, eu amo meu irmão. Então, as nossas relações precisam ser afetadas por isso. Porque ele me amou, eu devo amar o meu irmão. E porque ele me amou, eu posso amar o meu irmão, porque o Espírito dele está em mim. E para a gente, caminhando para o final, João fala aqui no verso 20: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. John Stott diz que se o que um homem é contradiz o que ele diz, então ele é um mentiroso. E ele também vai dizer que se a gente falha na nossa missão de amar o nosso irmão a quem a gente vê, como que a gente pode pretender amar um Deus invisível? Se a gente falha na missão mais básica, como que a gente pretende ter sucesso na mais difícil? E quando João fala sobre esse irmão a quem a gente vê, ele usa um verbo grego, eurakin, que significa tem visto. Ou seja, não é simplesmente uma pessoa que você vê assim, no auditório, na rua, passando. Mas João fala sobre um irmão que ele está constantemente à sua vista, ele está constantemente ao seu alcance. Ou seja, você tem oportunidade de abençoá-lo em amor várias vezes. E se você não consegue fazer isso, você não pode dizer que você ama a Deus, porque isso faz de você um mentiroso. Então, se eu não sou capacitado a servir o meu irmão em amor e com amor, enquanto eu estou vendo ele aqui diante de mim, nas suas necessidades, nas suas faltas, como eu posso dizer que eu amo ao Senhor? Porque se de fato eu amo ao Senhor, eu vou amar o meu irmão, porque o amor procede de Deus. E João termina, verso 21, ele diz: e o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então, se de fato, irmãos, nós professamos esse amor pelo Senhor, a manifestação desse amor por Deus é o amor aos nossos irmãos. E eu não quero aqui dizer que se você não consegue amar o seu próximo de forma sacrificial, que você não está salvo. Eu não estou dizendo isso. Tá? O que eu quero dizer é que se nós ainda não amamos o nosso irmão
de forma sacrificial, talvez seja porque ainda não entendemos o amor de Deus por nós. E talvez porque não sejamos maduros em amor ainda. E se falta esse amadurecimento no amor, talvez nos falte o permanecer em Deus. E enquanto a gente de fato não permanecer em Deus, mesmo nas horas mais difíceis, a gente não vai conseguir ser aperfeiçoado e ser maduro em amor. Então, João fala muito sobre o amor, mas parece que o que de fato ele está falando é: irmãos, permaneçam em Deus. Ele é a fonte do amor, e amar não é uma capacidade nossa, é uma capacidade do Espírito. É um fruto que o Espírito gera em nós, junto com muitos outros. Então, queridos, que a gente possa de fato e sinceramente se entregar ao Senhor e buscar uma vida que permanece nele a ponto de afetar as nossas relações em amor genuíno. Que a nossa vida seja entregue ao Senhor de forma sincera, até que a gente consiga se entregar de forma sacrificial nas nossas relações. Essa é a medida do amor de Deus. O amor de Deus nunca foi superficial ou raso. Ele sempre foi profundo e sacrificial. E se de fato nós queremos andar nisso, precisamos ser radicais no nosso estilo de vida. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe como indivíduos e como comunidade. Que sejamos aperfeiçoados em amor e possamos revelar ao mundo o amor de Deus, o amor do Deus invisível. Que o Espírito nos ajude a permanecer no lugar de oração e devoção ao Senhor, a fim de que a gente encontre revelação. Que o Senhor ilumine as nossas mentes e Ele nos guie a esse lugar mesmo na nossa pouca força. Não é pela nossa força que a gente alcança alguma coisa, é pelo Senhor. Como o Léo disse aqui, até o nosso desejo de adorar vem do Senhor. Então seja suscetível ao Senhor, seja sensível ao Senhor. Deus te abençoe, querido.